Boa noite, galera. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as ditaduras militares na América Latina, né? Então, então vamos, né, passar um pouco do contexto, né, da instauração, né, das ditaduras, né? Então, né, as décadas de 1950 e 1960 na América Latina foram marcadas por modernização econômica, aumento da produtividade e do consumo, ampliação dos direitos e da atuação social e política dos trabalhadores, né? O mundo, né, estava dividido em zonas de influência comandados pelos Estados Unidos, né, e a União Soviética, né? Então, é aquele negócio que a gente estudou na nossa aula passada sobre Guerra Fria, né? Então, é, essas ditaduras ocorreram nesse ambiente de polarização, né, que estava ocorrendo durante a Guerra Fria, né? Então, é muito importante a gente destacar isso, né? Então, de um lado, né, estavam os setores sociais hegemônicos, que temiam mobilizações populares e uma revolução socialista. E do outro, né, grupos simpáticos a políticas de esquerda que sonhavam com transformações sociais profundas, né? Então, esse é um pouco do contexto das ditaduras militares, né? Tá, continuando então, vamos, vamos falar um pouco dos antecedentes do golpe militar no Brasil, né? Então, primeiramente, é muito importante a gente entender que o exército brasileiro ele não era uma coisa homogênea, né? Ele era dividido em três grandes grupos, né? O, o primeiro eram os legalistas, né? Que eram contrários à participação de militares na política. O outro, né, era os integrantes da Escola Superior de Guerra, ESG, que desejavam a ampliação do poder em setores estratégicos. E, por fim, os defensores da linha dura, que queriam o controle do poder. Então, são esse grupo que consegue dar o golpe militar. Então, é muito importante a gente entender que não existiu uma união dentro do exército brasileiro, né? Então, o que fez tipo, então esses três grupos se unirem, né, de certa forma, foram as suas a sua ideologia anticomunista, né, e a oposição ao governo de João Goulart, né, que fez com que os três grupos se unificassem. E só, né, uma coisa muito interessante, que desde 1995, um pouco, 1995, né, os setores do exército tentavam tomar o poder. Então não foi uma coisa do nada. Foi um processo longo e gradativo que levou ao golpe civil militar de 31 de maio de 1964. Então, João Goulart foi deposto, entre outros motivos, né, por defender as reformas de base,
medidas nacionalistas e estatizantes no setor agrário, bancário, fiscal, urbano, administrativo e universitário. Então, né, o João Goulart, ele tinha uma base bastante radical, né? E ele simpatizava com a União Soviética. Então isso fez surgir um grande medo que o Brasil virasse um país comunista, né? Então, né, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, foi quem assumiu provisoriamente a presidência da República, né? Mas então, assim, quem eram, né, os apoiadores civis do golpe, né? E eram eles, os políticos conservadores, né, ligados principalmente à União Democrática Nacional, UDN, representantes do governo dos Estados Unidos e os setores conservadores da Igreja Católica, do empresariado nacional, da imprensa e da classe média que realizaram, entre outros atos, né, a mancha da família com Deus, né? Então, né, com todos esses antecedentes, né, foi dado o golpe e a primeira medida tomada foi o ato institucional número 1, AI1, né, como é mais conhecido, né, no dia 9 de abril de 1964, né, que tinha a mesma força de lei. Então isso é muito importante, gente. Então, o AI1, né, entre outras coisas, ele estabeleceu, né, o poder do presidente da República para alterar a Constituição, bem como suspender e cassar mandatos eleitorais. Então, assim, isso daqui, gente, anota isso aqui, isso já é assim um começo, né, do autoritarismo, né? Então, assim, a gente já começa a ver que está indo para uma ditadura, né? E também a realização de eleições indiretas para escolha de um presidente temporário que deveria controlar a crise até as eleições gerais, né, previstas para 1965. Mas, né, em 15 de abril, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, né, foi eleito presidente pelo Congresso Nacional. As eleições diretas de 1965 nunca foram realizadas e o governo do Marechal se estendeu até 1967. Então, o que aconteceu aqui? Na verdade, era para o exército tomar o poder para controlar a situação, acabar com a crise e, e depois disso eles iam devolver o poder aos civis, né? Então ia virar uma democracia novamente. Mas, todavia, entretanto, eles não quiseram largar o poder. E essas eleições nunca aconteceram. Nos primeiros anos do regime, né, no governo de Castelo Branco, né, foram promulgadas mais 3 atos institucionais, né, o 2, o 3 e o 4. Né. O 2, né, foi, né, no dia 27 de outubro de 1965 e determinou a extinção dos partidos políticos existentes
e criou dois novos, né? Aliança Renovadora Nacional, Arena, né? Que era favorável ao regime, né? E o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, da oposição consentida. Então, gente, essa frase, né, é bem assim sugestiva, né? O que seria uma oposição consentida? Então, assim, já tá dando mais sinais que vai dar merda, né? Então, assim, tem oposição, mas ela é consentida, ou seja, ela se opõe até aonde eu quero. Então, já é mais um passo pro autoritarismo, né? Então, depois, no ano seguinte, né, veio o AI-3, né? Dia 5 de fevereiro de 1966, que estabeleceu eleições indiretas para os governadores, delegando a eles a função de nomear prefeitos de capitais consideradas áreas de segurança nacional. E depois, né, veio o AI-4, de 7 de dezembro de 1966, né, que convocou o Congresso para aprovar o texto constitucional elaborado pelo governo militar, né? A nova carta ampliou o poder executivo e limitou a autonomia dos estados e criou a lei de imprensa. Ou seja, cada vez mais o governo ele está ficando cada vez mais autoritário, né? E foi criado também, né, o Serviço Nacional de Informação, SNI, né, com a tarefa de supervisionar e coordenar as atividades de informação visando a garantia da segurança nacional. Na realidade, né, funcionava como um aparato de vigilância e repressão do regime militar. Então, assim, basicamente, isso daqui é uma milícia, né, do exército, né, que faz um trabalho mesmo de tipo espionagem, né, em busca de informações, né. Então, depois do governo de Castelo Branco, né, vieram, né, os anos que foram chamados de anos de chumbo. Então a gente vai entender o porquê disso, né? Então, e ele durante esse período, né, o presidente foi Arthur da Costa e Silva. E ele era representante da linha dura das Forças Armadas, né? E ele foi eleito presidente de forma indireta. Ele tomou posse em março de 1967, né? Após protestos de trabalhadores insatisfeitos com a política econômica do regime, o governo realizou intervenções em sindicatos para eliminar as influências da esquerda. Isso é bastante interessante porque os sindicatos eles vão ser bastante censurados e bastante foco de repressão no regime militar, né? E em resposta a essa repressão começa a, a surgir diversas greves e manifestações, né? Então, né, umas citando algumas aqui, né? O operários em greve em Contagem, Minas Gerais e Osasco, São Paulo, reivindicando reajustes
de salários e liberdade política e civil, e passeatas estudantis desafiaram o regime, né? Foi realizada a Passeata dos 100 mil pela democracia, em julho de 1968, no Rio de Janeiro, com a participação de trabalhadores, intelectuais, políticos, artistas e religiosos, né? Em discurso, né, o deputado federal do MDB pelo estado da Guanabara, Márcio Moreira Alves, defendeu o boicote ao desfile do Dia da Independência, né? E em resposta a tudo isso, né, para meio que tipo calar a boca de geral, né, em dezembro de 1968, o governo fechou o Congresso, né? Coisa que acho que, sei lá, há duas semanas atrás tiveram manifestação justamente para fechar o Congresso Nacional. Então, eles fecharam o Congresso Nacional e decretou o AI-5, né? Que foi o ato institucional mais pesado e repressor até então. Então, né? Então, o que foi o ato institucional número 5, né? Que ele foi promulgado em 13 de dezembro de 1968, né? Deixa eu colocar aqui. 1978, né? Então, o que ele trouxe, né? Primeiramente, gente, anota isso é extremamente importante. Extremamente. Vamos lá. Primeiramente, ele reforça o poder executivo e permite ao presidente cassar mandatos e direitos políticos, ou seja, dá mais autonomia e mais força ao presidente. Segundo, ele suspende as garantias constitucionais de qualquer cidadão. Então, isso daqui, gente, é extremamente importante, porque com isso o cidadão basicamente perde a lei. Então assim, o cidadão, ele não tem mais voz. A palavra dos militares, igual, se o militar ele quiser te matar porque ele acha que você, sei lá, é, é comunista, ele pode te matar. E isso daqui é a base de praticamente todos os, os regimes ditatoriais, né? Terceiro, né? A imposição de rigorosa censura à imprensa, à cultura e às artes. Outra, assim, coisa fundamental de qualquer regime totalitário barra autoritário é o controle da informação, né? Sempre, sempre. Então, assim, a imprensa só posta aquilo que privilegia o governo. Arte e cultura, a mesma coisa, né? Então, essa manipulação da informação é extremamente importante para você manter o controle, né? Quarto, a autorização para o decreto de estado de sítio. Então, o que é o estado de sítio? É quando você simplesmente anula os, o, o poder legislativo, né, que são os deputados e os senadores, e o poder
judiciário. Então, assim, só quem manda é o poder executivo, né? Então, dando mais poder ainda para o ditador barra, né, presidente, né? E por último, autorização do confisco de bens como punição à corrupção. Ou seja, outra coisa clássica de qualquer governo autoritário é confiscar propriedade privada. Isso é extremamente comum em qualquer sistema ditatorial, né? Então é muito interessante, né? Porque o AI-5 ele praticamente traz as bases, né, de um governo autoritário. Então, assim, com esse decreto, não há dúvida que o Brasil agora ele está vivendo uma ditadura, né? Então, alguns dos efeitos disso, né? Ruas silenciadas, né? As vozes das ruas foram silenciadas pela repressão e a resistência ao regime diminuiu. Os grupos de esquerda, influenciados pelas ações guerrilheiras na América Latina, iniciaram a luta armada para derrubar o regime. Entre eles estavam a Aliança Libertadora Nacional, ANL, e a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. Então, assim, começam a surgir novamente vários grupos lutando contra o regime. A guerrilha promoveu assaltos a bancos e sequestros para financiar a luta contra o regime e negociar a libertação de prisioneiros políticos. Com o apoio de empresários e políticos civis, os militares criaram o Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, e a Operação Bandeirante, OBAN, recorrendo à tortura de prisioneiros políticos para obter informações sobre opositores. Então, né, o uso da tortura também é extremamente recorrente em governos autoritários, né? Emílio Garrastazu Médici foi eleito pelo Congresso em 1968. Então, depois de Costa e Silva, veio Médici, né, em 1968. 1968, né? A repressão agravou-se com a criação do Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, DOI-COD. O regime realizou ainda mais prisões sumárias, torturas e execuções. Então, assim, né, não tinha mais limite, fazia praticamente o que queria. Então, né, depois desse momento, né, né, desses anos de chumbo, né, que foi o momento de maior repressão, né, foi se voltando um pouco, né, teve um lento processo, né, de novamente a se voltar a uma democracia, né? Então, em 1964, o general Ernesto Geisel, ligado à intelectualidade do exército, assumiu a presidência e candidatos do MDB conquistaram vitórias importantes nas eleições parlamentares. Então, assim, depois de Médici veio Geisel. E, né, ele era do MDB, que era um grupo não tão
não tão repressor como os linhas duras. Então, tipo, houve uma diminuição lenta, né, dessa repressão, né. Em 1967, né, acontece o caso famoso de Vladimir Herzog, né, que foi assassinado em uma cela do Doikod. Milhares foram às ruas para protestar contra o regime. Então, várias manifestações, o que mostra como que as manifestações elas são extremamente importantes para tipo promover a mudança social, né? Em 1966, né, visando enfraquecer a oposição, o governo decretou a Lei Falcão, que proibia candidatos de se apresentarem no rádio e na TV durante a propaganda eleitoral gratuita. Em 1977, o governo lançou o Pacote de Abril. Entre outras medidas, ampliou o mandato presidencial de 5 para 6 anos e estabeleceu eleições indiretas para um terço dos senadores biônicos. Em 1967 a 1969 e 79, estudantes lutaram pela anistia e pelo fim da ditadura. Metalúrgicos das fábricas do ABC Paulista fizeram greves por melhores salários, né? E em 1968 e 78 a 1979, o Congresso Nacional revogou o AI-5. Então, extremamente importante esse feito, né, para o fim da ditadura, né? Então, anistia para quem, né? Então, vamos ver. Em 1969 e 79, João Batista de Oliveira Figueiredo sucedeu a Jason, né? Jason, né? O, o Congresso aprovou a lei de anistia, beneficiando os dirigentes e os torturadores do regime militar e permitindo a volta dos exilados e a libertação dos prisioneiros políticos, né? Por meio de uma reforma partidária, o governo aboliu o bipartidarismo e permitiu o pluripartidarismo, né? Então, novamente, voltou a ter vários partidos, né? A Arena transformou-se em Partido Democrático Social, PDS, e o MDB virou o Partido do Movimento Democrático, PMDB. Foram também reorganizados o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e o Partido Democrático Trabalhista, PDT, e fundado o Partido dos Trabalhadores. Então, né, tudo, né, foi se encaminhando, né, para a mobilização popular e as diretas já, né? Que começou em 1982, né, com as eleições gerais, né, onde os brasileiros votaram para membros do Congresso Nacional e das assembleias, prefeitos da maior parte das cidades e governantes. A oposição conseguiu eleger candidatos em vários estados. Depois, então, em 1983, a oposição lançou a campanha Direta Já, exigindo
a volta das eleições diretas e livres para a presidência da República em 1985, né? Em 1984, a campanha ganhou força com a participação de partidos políticos de centro e esquerda, recém-criados, assim como de jornalistas, intelectuais e artistas em comícios pelo país, né? E em abril de 1984, o governo militar ainda tinha a maioria na Câmara dos Deputados, e a emenda que estabelecia as eleições diretas foi rejeitada. Assim, a eleição para presidente de 1985 ainda seria realizada no colégio eleitoral. Legal, né? Então, produção cultural durante a ditadura, né? Então, né, teve essa manifestação pelas diretas já. E o interessante das diretas já que foi uma manifestação que não veio da camada popular, e sim da oposição, né, que ganhou força, né, e conseguiu promover as diretas já, acabando então com uma ditadura militar, né? Então, né, um ponto importante agora, né, que a gente tem que se questionar, né? A produção cultural durante a ditadura, né? Durante a ditadura, a resistência ao regime militar também se manifestou no campo cultural, né? Então vamos lá, né? Por exemplo, na música, né? Canções de protesto afrontavam e questionavam o regime, destacando-se as obras de Geraldo Vandré e Chico Buarque. Já o tropicalismo, além de fazer uma crítica aos costumes e à moral burguesa, propunha o reconhecimento das inovações artísticas internacionais e a busca por uma identidade cultural brasileira que incluísse a sociedade urbana e industrial. A televisão contribuiu para divulgar as músicas de protesto por meio do Festival Internacional da Canção, né? No teatro, né? Então, grupos teatrais como o Teatro Oficina, o Teatro de Arena e o Grupo Opinião denunciavam o autoritarismo e conclamava as pessoas a se mobilizarem. E o cinema, né? O cinema novo, que teve entre seus expoentes Galber Rocha e Nelson Pereira dos Santos, né? Que engajou-se na denúncia dos problemas sociais do país com a apresentação de uma linguagem renovada. Então, assim, isso é muito importante para a gente entender que, assim, a população, ela não se, tipo, a gente tem muito a ideia que a população só, tipo, aceitou e pronto. Mas isso não é verdade, né? A população questionou a todo momento. A todo momento tinha manifestação, a todo momento tinham pessoas contras, né? Que tentavam, assim, se manifestar de uma forma que elas não fossem punidas, né? Com, tipo, sendo torturadas ou, ou etc. Então, o Brasil não foi o pioneiro, né? Desde o início do século XXII, outros países da América Latina tiveram governos ditatoriais, alguns ligados às
instituições militares, outros relacionados a grandes nações vinculadas a figuras de poder, né? Então, alguns países, né, que apresentam regimes de caráter personalista, né? Que é a Venezuela, El Salvador, Guatemala, Nicarágua e o Paraguai. Então, né, saindo um pouco do Brasil, né, acho que ficou bem claro, assim, né, deu, deu pra gente entender bem o que foi a ditadura no, no, no Brasil. E, assim, sabendo disso, a gente precisa trazer isso para os nossos dias a- é, atuais, né? Onde a gente tem um presidente que fica flertando com uma ditadura, né? Isso é extremamente perigoso. Como eu falei, eu tenho certeza que várias pessoas de vocês já viram pessoas se manifestando pedindo ditadura militar. Aí chega um, um policial, né? Manda todo mundo vazar. Aí a pessoa fica puta. Mas isso é extremamente, tipo assim, com, contraditório. Porque, assim, você tá pedindo intervenção militar. E, assim, numa ditadura não existe manifestação. Então, assim, tipo, sabe? Você tá pedindo aquilo, aí quando você tem, você fica puto. Isso mostra como que essas, essas pessoas estão, assim, completamente na bolha, né? Então, assim, é totalmente assim, é uma, é uma fé cega, né? Não é baseada em fatos, e sim só um, do, um, do, um dogmatismo, né? Essa coisa de tipo, nossa, o presidente ele é o novo Messias, né? Essa coisa que o brasileiro tem de tipo achar que do nada vai vai aparecer alguém que vai transformar tudo e o Brasil ele vai virar um paraíso na Terra, né? Coisa que não é verdade, né? Então, deixando um pouco isso de lado, vamos falar um pouco sobre a ditadura na Argentina. Então, após longo período de ditadura, né, entre 1930 e 1973, teve início um processo de abertura política na Argentina, com convocações de eleições presidenciais diretas em 1973. O peronista Héctor José Cámpora foi o vitorioso, né? Cámpora renunciou e o ex-presidente Juan Domingo Perón voltou ao poder, né? Perón faleceu e sua esposa e vice-presidente Maria Estela Martínez, conhecida como Isabelita, assumiu o governo em 1974, né? Um golpe militar tirou Isabelita do poder e uma junta militar assumiu em 1976, né? Então teve o lançamento de um plano econômico, né, que beneficiou setores agroexportadores e estimulou o mercado de capitais. O aumento da especulação financeira e a diminuição do investimento no setor fabril gerou desindustrialização, né? E a economia se retraiu e as taxas de desemprego atingiram os níveis mais altos da história do país, né? Né? A repressão bate a porta, né? Então, assim,
A Argentina estava no meio de uma crise, né, econômica muito, muito grave, né? E assim, assim, uma uma essa sociedade, quando ela está em crise econômica, meio que assim, tudo parece que tá muito pior. Então, tipo, sabe, qualquer coisa que acontece tendo crise econômica fica extremamente mais grave, né? Então, a, re, a repressão se ma, manifestou em diferentes setores da sociedade, né? Então, partidos políticos foram proibidos e o aparato de censura controlava as informações. Assim, mesma coisa é que no Brasil, né? Prisões arbitrárias, torturas, assassinatos e campos de concentração clandestinos foram instalados no país. Terrorismo de Estado. Então, assim, novamente, mesma coisa é que no Brasil. Noite do Lápis. Há adolescentes que participaram de manifestações por passe escolar foram sequestrados e torturados. Alguns deles desapareceram em 1976. Outros ficaram presos por anos. Foram organizados movimentos de resistência que buscam ainda hoje informações sobre o paradeiro das vítimas da repressão política, como o das Madres de Plaza de Mayo, 1967, que atualmente inclui o das Abuelas de Plaza de Mayo. Então, novamente, isso não foi aceitado facilmente. Teve movimento, sim, de resistência. Agonia da ditadura, né? Então, teve então as guerra nas Malvinas em 1982, onde argentinos entraram em guerra contra a Grã-Bretanha para recuperar o arquipélago das Malvinas sob domínio do país europeu desde o século XIX. A Argentina foi derrotada no conflito. Economia, então, né, em crise, amplo endividamento externo, altas taxas de inflação e de desemprego, capacidade de produção reduzida, né? Isso levou, né, à capacidade dos militares começou a ser questionada, né? Então, tipo assim, nossa, cara, eles estão no poder e tá uma merda. Então, tipo, algo está errado, né? Então, com uma forte reação contra o regime, eleições foram convocadas, né? Raul Alfonsín saiu vitorioso e tomou posse em 1983. O novo governo deu início a uma ampla revisão do período militar, processando e julgando os responsáveis pela repressão política. Na economia, houve tentativa de reestruturar o aparato industrial, valorizar a moeda e conter a carestia e a inflação. Ainda hoje, a Argentina enfrenta dificuldades financeiras, entre outros motivos, pela má conduta da economia dos militares. Então, continuando aqui, né? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o Chile, né? Um país democrático. Então, vamos lá. Durante o governo do democrata cristão
Eduardo Frei Montalva, 1964 a 1970, ampliou-se no Chile a participação política de movimentos sociais, como cooperativas camponesas e sindicatos de trabalhadores urbanos, né? Em 1969, agrupamentos de esquerda se uniram pela candidatura de Salvador Allende nas eleições presidenciais. Iniciou-se a Unidade Popular, UP, Allende, que defendia uma transição pacífica para o socialismo, a chamada Via Chilena, manteve o Estado democrático, respeitando as instituições existentes. Então, as propostas de Allende eram promover a reestruturação econômica e a reforma agrária, estabelecer os trabalhadores no gerenciamento das empresas, estatizar mineradoras e o sistema financeiro, ampliar vagas de emprego e aumentar salários, e diversificar exportações e romper com o quadro de subordinação ao capital estrangeiro, principalmente estadunidense. Então, vamos embora. Então, o golpe militar no Chile. Então, a elite econômica chilena e os Estados Unidos passaram a fazer forte oposição ao governo de Allende, né, porque ele estava se aproximando muito das ideias socialistas. Então, de novo, aquele medo de um governo socialista barra comunista, né? Então, em 11 de setembro de 1973, né, teve o golpe de Estado, promovido pelo exército e pela direita chilena com o apoio do governo estadunidense. Derrubou o governo de Allende, que se suicidou. Então, né, o general Augusto Pinochet deu início a um governo ditatorial que se estenderia até março de 1990. Então, tipo, nossa, cara, assim, esse é um dos mais perto assim, de nós, né? Então, as principais ações do governo de Pinochet foram, né, o fechamento do Congresso Nacional, então clássico, instituição da censura à imprensa, então novamente aqui um tiquezinho, a privatização de setores da educação, saúde e previdência social, a concessão de privilégios nas relações políticas e comerciais com os Estados Unidos, perseguições políticas, torturas e assassinatos sumários de opositores. Essa daqui é a clássica, né, de todo regime ditatorial. Você assumiu o poder, mata todos da sua oposição. E o prolongamento de seu governo até 1990. Então, né, depois disso, então, né, ocorreu a redemocratização chilena, né? Então, em 1988, né, por meio de um plebiscito, a população negou a Pinochet o direito de continuar no poder, né? Em 1989, eleições livres foram realizadas, sendo eleito o candidato democrata cristão Patrício Aylwin, né? E depois, em 1990 até 1994, Aylwin restabeleceu as liberdades civis e puniu
os militares e civis envolvidos com crimes políticos durante a ditadura. E já bem perto aqui, em 2006, Michelle Bachelet, Bachelet assumiu a presidência do país. Médica, militante, socialista, torturada pelo regime Pinochet e filha de um ativista morto pela ditadura, foi a primeira mulher presidente a, a, a presidir no Chile. Então, ela nos faz lembrar também da Dilma, né? Que também durante a ditadura foi torturada, né? E ela também foi a nossa primeira presidente mulher, né? Então, né, depois de, tipo, falar, né, dessas três, né, ditaduras, né, é a do Brasil, a Argentina e a do Chile, né, então, como interpretar as ditaduras militares, né? Então, pesquisadores tentam compreender a presença das forças armadas em governos da América do Sul. Então, o porquê que na América Latina, né, teve essas ditaduras militares, né? Então, os pesquisadores falam de duas hipóteses possíveis, né? A primeira, né, é a tradição autoritária oriunda da Península Ibérica e o caráter autoritário das lutas pela independência e pela formação dos países da região, né? E a outra, né, é a hegemonia estadunidense durante a Guerra Fria, que patrocinou golpes para sufocar projetos políticos de esquerda e garantir controle econômico e estratégico na região. Então, apesar da existência desses dois fatores, o militarismo não tem uma explicação única e é preciso analisar caso a caso para compreender o fenômeno nos países latinos-americanos. Então isso é extremamente importante, gente. Então, né, por fim, né, só para fazer uma ligação, né, aos dias atuais. Então, ditadura nunca mais, né? Então, investigação, denúncia de crimes e responsabilização dos criminosos. Então, na Argentina, em 1983, Raul Alfonsín criou a Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, CONADEP. Né? O país condenou militares e civis por crimes contra a humanidade. Então, a Argentina foi o, 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 o primeiro, né? Aí depois veio o Chile, em 1990. Né? Patrício Aylwin instituiu a Comissão da Verdade e Reconciliação. Né? E em 2003, a Comissão Nacional sobre a Prisão Política e Tortura, que reconheceu mais de 40 mil vítimas do regime militar. E no Brasil, né, é muito interessante esse atraso, né, do Brasil, e talvez se isso fosse um pouco estudado mais a fundo, né, justificaria, né, que essa coisa que no é que no Brasil, tipo, muita gente acha que não teve, né,
ditadura, que foi um período assim de tipo paz, né? Então é muito interessante, olha, foi 21 anos depois, em 2011, né, a Dilma Rousseff, né, criou a Comissão Nacional da Verdade, né, que investigou a violação dos direitos humanos entre 1946 e 1988. A comissão identificou a morte e o desaparecimento de centenas de presos políticos, bem como a repressão aos indígenas brasileiros durante a, a ditadura. Então, gente, é basicamente isso, né? E eu acho que é o que fica, que a gente tem que tirar disso, é que apesar da gente viver em uma democracia, a qualquer momento o nosso país pode se tornar uma ditadura. Então a gente não pode aceitar que um presidente brinque de ser ditador, porque né, nessa brincadeira ele pode virar um ditador mesmo. E aí a democracia acaba, né? Aí começa a repressão de verdade, né? É porque assim, no começo a ditadura parece que vai salvar o, o, o povo, né? Mas é assim, é um presente de troiano, né? Que dá todo embaladinho, mas quando você abre, sai tipo só desgraça, né? Então, acho que isso que a gente precisa se atentar. A gente vive em uma democracia não porque é algo natural, mas porque a gente conquistou isso. E a gente precisa o tempo todo manter isso, né? Porque a, a qualquer momento, né, tudo pode mudar. Então, acho que é isso o que fica, gente. Ó, muito, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Valeu aí, gente. Obrigado, hein?